Bom dia. Então, hoje a gente fala a gente quer continuar as integrais duplas, tá? Vocês lembram de coordenadas polares? Lembram? Pois é, agora a gente quer fazer em coordenadas polares. Então, essa é a ideia da aula de hoje, tá bom? Então, vamos lá. Vamos só lembrar primeiro coordenadas polares. A gente quer trazer as coordenadas polares para fazer o processo de integração para integrais duplas, tá? Em coordenadas polares. Até porque o que nós queremos pensar agora é, no cálculo 1, o que era que nós fazíamos para determinar as integrais? A gente saiu de uma inspiração diária, lembra? A gente pegava um certo intervalo fechado, fazia a partição desse intervalo, né? Conseguia vários subintervalos, aí pegaria os retângulos que estavam abaixo do gráfico, né? E acima do eixo x, a gente só pegava a função que era positiva, lembra? E somava isso, né? Fazia o somatório, que dava origem a uma soma de rima, e a partir daí a gente definia o que era uma soma de rima, e aquele limite, se convergisse, a gente definia como sendo a integral daquilo. Tá? O professor Solon certamente deve ter feito com vocês o seguinte. Bem, no cálculo 2, o que é que nós temos? Função de mais de uma variável. Vamos pensar em função de duas variáveis. Então, para funções de duas variáveis, o domínio está no R2, certo? Então, é um subconjunto do R2. Então, você vai pegar esse subconjunto do R2, e aí, como é que você vai particionar isso? Ao invés de você ter só um intervalo e ficar cortando as linhas, você pega esse subconjunto e quebra ele em um monte de retângulozinhos, tá? Ou quadradozinhos, depende de como tu quiseres fazer essa partição. E aí não vão surgir retângulos os objetos serão prismas, né? Prismas que vão ficar abaixo do gráfico. Você soma o volume desses prismas todos, se essa soma aí, quando tu aplica o limite, se ela convergir, então essa é uma soma de rima que você define como sendo a integral dupla, tá? Essa que é a ideia. Nota que nós estamos trabalhando, primeiro no cálculo 1, o intervalo que você pega vários subintervalos. Depois você pega parte do plano e divide em vários quadradinhos. Mas a pergunta é, precisa ser quadradinhos? Precisa ser retângulos? Será que a gente não pode mudar isso? Então, hoje, nós iremos fazer o seguinte. Ao invés de eu pegar um retângulo, que tal se a gente pegasse setores circulares? Que tal se a gente pensasse assim? Ao invés de pegar um retângulo desse, por que a gente não pega uma região dessa? Uma região dessa, se você desse uma esticada, parece que dá para deformar para chegar num retângulo, né? Mas não é um retângulo, tá? Então, ao invés de a gente pegar coisas assim, hoje nós vamos pegar coisas assim. E a gente vai verificar que dá a mesma coisa, tá? E aí você diz assim, para que dificultar a coisa? Você vai perceber que fazendo isso, muitas integrais vão ficar muito mais fáceis, tá? E aí que entra o que nós chamamos de coordenadas polares. Tá? O que é que a gente está acostumado a fazer? A gente é tão condicionado a pensar no plano cartesiano. E isso você fala, salvo engano, eu acho que você fala isso desde o terceiro ano, talvez, do ensino fundamental menor. Tu já fala de plano cartesiano, sem usar a palavra plano cartesiano. Não sei se vocês já perceberam, nos livros de matemática, sempre eles colocam mapas de cidades. E as ruas nunca são inclinadas. Pode observar. As ruas são sempre bem perpendiculares. Que é para já ir inculcando em você a ideia da perpendicularidade. Tá? Para que quando o teu professor for definir o que é o plano cartesiano, você compreenda exatamente como colocar o ponto no plano cartesiano. Aí você fixa os eixos, né? E para você pegar esse cara aqui, esse ponto P, o que nós olhamos é quem é a abscissa desse ponto P e quem é a ordenada desse ponto P, certo? Então, esse ponto P, a gente escreve ele como sendo um XY, tá? Então, esse X, você pode enxergar ele de uma outra forma. Em termos de álgebra linear, você enxerga o X como sendo a projeção ortogonal desse ponto. Tudo bem? Ou a projeção ortogonal na direção desse vetor I. Tá? Já que esse aqui ele é gerado pelo vetor I.
Tudo bem? E a ordenada ele é visto como uma projeção ortogonal na direção do vetor J. Tá? Então você pode enxergar assim. Então, a forma de você olhar o plano cartesiano, a gente está acostumado a olhar em termos de projeções ortogonais. Mas a gente nem usa essas palavras. A gente só diz que tem que traçar de forma a fazer 90 graus. Lembra? É isso que a gente faz. Só que nós vimos em cálculo 1 que eu não preciso necessariamente pensar em plano cartesiano só olhando para as suas projeções. Existe uma outra forma de eu indicar quem é esse cara. Essa outra forma é pensar o seguinte: qual é a distância desse cara para a origem? Tá bom? Isso a gente chama de raio. Tá? A distância desse cara para a origem. E depois, eu nem preciso desse eixo Y aqui. Eu posso simplesmente esquecer esse eixo Y e fixar só um eixo, que é o eixo X. E eu nem preciso da parte negativa desse eixo X. Eu pego só a origem daqui para lá. E vou chamar isso de eixo polar. Tá? E a minha única referência será o eixo polar. Tá? Então, qualquer ponto que eu quiser localizar no meu plano, ele vai ser assim. Primeira pergunta que eu tenho que me fazer é: qual é a distância desse ponto para a origem? Essa distância eu chamo de R. A outra pergunta que eu tenho que me fazer é a seguinte: em termos de ângulo, qual é a diferença desse segmento para esse? Esse ângulo aqui que eu tenho que conseguir medir. Esse ângulo θ. Tá? Então, esse ponto, eu posso dizer que ele é um ponto XY, ou eu posso dizer em coordenadas polares quem é esse ponto. Esse ponto em coordenadas polares, ele é R, θ. Tudo bem? Ficou claro? Tá? Muito bem. Então, isso é em coordenadas polares. Agora, qual é a relação entre XY e Rθ? Aí a gente lembra lá do 9º ano, quando nós estudamos lá as relações métricas do triângulo retângulo. Tá? Então, você destaca aqui esse triângulo. Você destaca esse triângulo, tá? Que é esse triângulo aqui, tá bom? Esse ângulo é o θ. A hipotenusa aqui é a distância, que é o R, tá bom? Esse tamanho aqui é esse tamanho, que é o Y. E o outro tamanho aqui é o X. E aqui você sabe que é um ângulo de 90 graus, tá? E você calcula, por exemplo, o seno desse θ. Então, o seno desse θ é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, é Y sobre R. Então, você chega que o Y ele é R vezes o seno θ. Tá? Então, essa é a relação de Y com R e θ. Tá? E o cosseno, como fica? Então, o cosseno de θ é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o que você obtém aqui é que x é igual a R cosseno θ. Tá bom? Tá ok? Outra coisa que você pode fazer é fazer uso aqui do teorema de Pitágoras. Tá? Pelo teorema de Pitágoras, você obtém que x² mais y² é igual a r ao quadrado. Tá bom? Então, essas três relações precisam estar muito claras para você. Essas são as relações da mudança de coordenadas, quando você quer sair de coordenadas cartesianas para coordenadas polares. A relação é essa. O x vai ser r cosseno θ, o y vai ser r seno θ. Tá? E a relação entre x, y e r é essa aqui. Tá bom? Muito bem. Então, agora a gente vai definir aqui para você o que é um retângulo polar. O que é que a gente vai definir como sendo um retângulo polar? O retângulo polar ele vai ser o seguinte, vai ser um retângulo R, que eu vou chamar de... Os pontos dele serão sempre pontos em coordenadas polares, tá? Todos os pontos são distâncias e ângulos, tá? Sempre são assim. Da seguinte forma, que esse R é maior ou igual que A, menor ou igual que B, e esse θ maior ou igual que alfa, menor ou igual que beta.
Isso para mim vai ser um retângulo polar. Tá? Qual é o retângulo cartesiano que a gente está acostumado? O retângulo cartesiano seria assim, ó. R igual a xy, tá o quê? O x seja maior ou igual que A, menor ou igual que B, e o y maior ou igual... Eu vou colocar os mesmos alfas aqui, tá? E mesmo beta. Maior ou igual que alfa, menor ou igual que beta. Só que vocês vão ver que as coisas são diferentes. Olhando essas duas coisas aqui, você pode até dizer, peraí, mas é a mesma coisa. Mas não é, tá? O retângulo cartesiano, eu vou olhar da seguinte forma. Suponha que A e B são positivos, suponha que alfa e beta também sejam positivos, tá? Então, se x está entre A e B, suponha que esse aqui seja o A e esse aqui seja o B. Suponha que o alfa está bem aqui e suponha que o beta está bem aqui. Tá bom? Então, em termos cartesianos, esse retângulo cartesiano, ele é o seguinte. Ele é exatamente esse retângulo aqui. Tá bom? Então, é exatamente esse retângulo. Tá? Então, o retângulo cartesiano é esse. Agora, o que seria o retângulo polar? Você vai querer falar comigo? O que seria o retângulo polar? Olha lá. Vamos lá. Para ver que vocês preferem assistir outra coisa do que prestar atenção na aula, né? Tá. Pensa um cara que está mais à vontade na aula de cálculo hoje. Ele está quase falando, passa algo mais difícil. Vamos lá, presta atenção para cá. Olha, esse aqui é o retângulo cartesiano, tá bom? Vamos tentar agora enxergar o que é o retângulo polar, que eu vou colocar aqui, e é esse cara que eu vou descrever agora, tá bom? Nós já sabemos que a parte polar é o seguinte. A primeira parte é o raio, que é a distância da origem até o ponto, certo? Então vamos pensar. O raio, o menor valor que ele alcança é A, e o maior valor que ele alcança é B. Tudo bem? Esse é o menor e esse é o maior. Se eu digo para você, em termos de coordenadas polares, suponha que eu digo para você assim, e isso inclusive caiu na sua prova de cálculo 1, né? Desenha para mim o que é isso aqui. O que é isso? R igual a 1 é o quê? Não. É o quê? Vai, você está falando lá atrás. Eu não disse o ângulo, então é o quê? R igual a 1. O que significa? São todos os pontos do plano que a distância deles para a origem é 1. Quem são esses pontos? A circunferência. Ok? É isso aqui, ó. R igual a 1. É o raio. Beleza? São todos os pontos do plano que a distância dele para a origem é 1. Então, esses caras só podem estar na circunferência. Tá? É isso que a gente viu. Agora, se eu tivesse dito isso aqui. Θ igual a π sobre 4. O que é isso? Só escrevi isso, tá? Não tem isso aqui. Π sobre 4 é o quê? É uma reta. São os pontos que estão no plano, de tal forma que a reta que passa por esse ponto, a inclinação dela para o eixo polar é π sobre 4. Tá? Essa aqui é a reta bissetriz, né? Tudo bem? Que é 45. Ficou claro isso? Só para vocês lembrarem, vocês precisam lembrar disso. Tá? Então pronto, se eu te dou só isso aqui, eu consigo um lugar geométrico, que é a circunferência. Se eu te dou só isso aqui, também consigo um lugar geométrico, que é a bissetriz. Tá? Que é y igual a x. Tá bom? Agora vamos para cá. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui o seguinte. O raio ele está variando entre A e B. Se eu dissesse para você só isso aqui, ó, o raio é igual a A, o que é que você tinha que dizer para mim? Que é uma circunferência de raio A. Tá? Então eu vou desenhar aqui para vocês entenderem legal.
Se eu dissesse simplesmente R igual a A, então você tinha que pensar que é uma circunferência de raio A. Tá bom? Isso que você tinha que pensar. Se eu disser só R igual a A, tá? Agora vamos pensar o seguinte. Se fosse R igual a B, o que é isso? Uma circunferência de raio B. Então suponha que esse aqui é A, tá? Suponha que o B está aqui em cima. Então a circunferência de raio B. Então vem até aqui, até aqui, até aqui. Tá bom? Então se eu te dou só R igual a A e R igual a B, eu consigo criar essas duas circunferências em coordenadas polares. Tá? Agora vamos ver qual é a outra informação que ele diz pra gente. Que alfa é maior ou igual que... Aliás, que θ é maior ou igual que alfa. Se eu disser simplesmente θ igual a alfa, se eu colocasse assim, ó, θ igual a alfa, o que é isso? Isso é uma reta. E eu disse para você que esse alfa é positivo. Tá? Vamos supor que ele é menor que 90 graus. Tá? Então suponha que a inclinação alfa seja essa aqui. Essa aqui é a inclinação alfa. Tá? Agora, se eu coloco para você agora beta, θ igual a beta, e eu informei para ti que beta é maior que alfa, então é uma inclinação maior. Então deu origem a isso aqui. Então esse ângulo é isso aqui, ó. Esse aqui que é o ângulo beta. Tá bom? É essa abertura maior aqui. Tá? Aí eu te pergunto agora, quem é o retângulo polar que está descrito aqui? Quem é? Vou te dar várias opções. É essa região? Não. É essa? Não. É essa? É essa aqui? É essa aqui? É essa? Bora, responde. É essa? É essa aqui? É essa aqui? É essa aqui? Não. Por que não é essa? Porque eu estou dizendo que o raio tem que estar entre A e B. Essa região bem aqui é menor que A. Tudo bem? Tem que ser essa aqui. Ficou claro? Tá? É exatamente essa região. Então eu vou pintar essa região. Tá? Essa região é o que chamamos de retângulo polar. Ficou claro? Tá bom? Então, de agora em diante, tu não vais pegar um negócio desse e fazer todo esse passo a passo. Tu não vai fazer isso. Tu já vai desenhar direto o retângulo polar. Porque tu já vai sacar o que tu tens que fazer. Tá? Bora ver se vocês entenderam. Vou colocar aqui um exemplo de um retângulo polar. Um retângulo polar que é Rθ, tal que esse R, ele maior ou igual que 1, menor ou igual que 2, e o θ, ele é maior ou igual que π sobre 4, e menor ou igual que π sobre 2. Me diz para mim como é esse retângulo polar. O que é que a gente tem que fazer? Desenha o plano polar. Tá? Onde é que vai estar esse retângulo polar? Vai estar entre 90 e 45 graus. Então vou ter que passar primeiro a bissetriz e o eixo já tenho aqui. Tá? Então eu vou passar aqui a bissetriz. Eu sei que ele está nessa região aqui, ó. Porque isso aqui é π sobre 4. E esse ângulo aqui é o π sobre 2. Então está nessa região aqui o meu retângulo polar. Tá? Agora, onde é que eu pinto ele? Tem que ser maior ou igual que 1 e tem que ser menor ou igual que 2. Então é só eu dizer aí onde é que está o 1. Suponha que eu marco que esse aqui é o 1. Então eu pego o mesmo tamanho, lanço para cima. Esse aqui é o 2. Tá? E vou desenhar em forma de arco. Tá?
Então, o meu retângulo polar é isso aqui, ó. Ficou claro? Então, é isso que tu tens que fazer. Você viu isso, você tem que, a partir daqui, chegar nesse. Sem precisar fazer todo o desenho que eu fiz aqui, ó. Eu só fiz isso aqui como o primeiro desenho para você entender como é que a gente chega. Agora você já tem condições de sair daqui e vir para cá direto. Ficou claro? Tá? Então, o que é que nós vamos fazer? Nosso intuito é o seguinte. Nós queremos fazer a integração em cima do retângulo polar. Eu quero integrar nesse cara, nesse retângulo polar. Ele vai ser a minha região de integração. Lembra que o professor Solon disse para vocês? Se eu tenho a integral dupla sobre a região R de uma função f de x, y, dA, não era isso? Eu quero fazer essa integral, a região é essa. E aí? A nossa região agora é uma coisa assim. Não é uma coisa retangular, como o professor Solon mostrou para vocês. Tá? Ela é uma coisa que é um setor, um pedaço de setor de uma circunferência. Tá? E é por isso que nós usamos as coordenadas polares. Tá bom? Então vamos construir o conhecimento aqui agora. Vamos lá. Construir o entendimento, né? O conhecimento já tem. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Então, eu vou pegar o meu retângulo polar inicial, que é r θ, com esse r variando de A a B e o θ variando de alfa a beta. Tá? E eu vou colocar condições aqui. Tá? Esse A eu vou querer que ele seja maior ou igual que zero. E eu vou colocar o B estritamente maior que A. Tá? Quero estritamente maior, não quero que seja, não quero que aconteça igualdade. Tá bom? Porque se acontecer igualdade, eu não tenho no que integrar, né? Não vou ter volume, certo? Tá? Então eu quero estritamente maior. O ângulo também pode começar no zero, não tem problema. Mas o próximo ângulo eu quero que tenha abertura. Então eu vou pegar um ângulo que é estritamente maior que esse. Tá bom? Então é isso que eu vou fazer, tá? Então eu quero um ângulo que seja maior e um raio que seja maior. Tá bom? Vamos agora para reta real. Ó. Então eu posso pegar esses caras e colocar na reta real. Vamos para esse cara aqui primeiro. Quer dizer, então, que se eu olho para a reta real, eu vou conseguir enxergar o ponto A e o ponto B sempre à direita dele. Então vou marcar aqui o ponto B, já que o B é maior que ele. Tá? Da mesma forma eu vou fazer aqui. Eu vou olhar, apesar de ser ângulos, eu vou enxergar eles simplesmente como números. Tá? E vou fazer a mesma ideia na reta real. Então, vou enxergar aqui o alfa. Como eu estou dizendo que o beta é maior que alfa, eu vou enxergar o beta sempre à direita dele. Tá bom? Bem, se eu estou fazendo isso, significa que esses caras deram origem a intervalos. Concorda? Tá? Então, eu tenho um intervalo fechado aqui, AB, e tenho um intervalo fechado aqui, alfa, beta. Tá? O que foi que nós fizemos em cálculo 1? Quando nós calculávamos a área embaixo de uma curva, que era o gráfico de uma função, nós pegávamos o intervalo fechado e fazia a partição disso. Lembra? O que é que a gente vai fazer aqui? A mesma história. Vou fazer a partição desse cara. Tá? Então, vou tomar uma partição aqui e vou tomar uma partição aqui. Então, são duas partições que eu vou pegar. Tá bom? Então, considere duas partições. Uma de cada intervalo. Vamos tentar entender o que significa essas partições. Olha lá. Se eu tenho os raios que estão variando de A até B, significa que o menor raio possível é A e o maior raio possível é B. Se eu vou começar a pegar esse intervalo, eu vou começar a cortar ele em vários pedacinhos, em termos práticos, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou olhar para o meu retângulo, tá? Esse aqui é o meu retângulo, tá? Esse tamanho daqui até aqui é A.
Desse ponto da origem até aqui, esse tamanho é B. Então, o que eu vou fazer é cortar isso aqui. Deu para entender isso? Tá? Eu vou ficar cortando ele, porque eu vou pegar de A até B e vou particionar, vou pegar pedaços, né? Então, se eu vou cortar aqui, vê se você concorda comigo. Então, quer dizer que eu vou estar fazendo isso aqui, ó. Fazendo cortes assim, no meu retângulo. Ficou claro? Tá? Se eu estou cortando só os raios. Então, eu vou estar fatiando o meu retângulo polar. Tá? Da mesma forma, eu quero fazer a mesma coisa para os ângulos. O menor ângulo é alfa e o maior é beta. Então, o menor ângulo alfa é o seguinte. Esse aqui é o menor, que é alfa. Tá? E eu tenho que chegar até o beta. E eu vou ficar cortando isso até chegar no beta. Então, na prática, o que eu vou estar fazendo é o seguinte. Eu vou estar fazendo linhas aqui, ó. Deu para entender? Tá? Então, particionar o raio é fazer cortes assim. Particionar o ângulo é fazer cortes assim. Tudo bem? Lembra do que o Solon explicou para vocês? Nós pegamos uma área retangular ou uma área qualquer e transformamos ela em um monte de pedacinhos de retângulos. Tá? Agora, eu estou pegando uma área também e estou transformando em um monte de pedacinhos de quê? De retângulos polares. Porque todos eles são retângulos polares. Ficou claro isso? Todos são retângulos polares, tá? Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Tudo bem? Tá? Então, eu vou escrever isso agora. Então, o retângulo polar original não, vou chamar inicial, tá? Inicial será subdividido em retângulos polares de áreas bem inferior ao inicial. Tá bom? Então, eu estou pegando, tá ficando retângulos polares cada vez menores, pequenininhos, tá? Um monte de retângulos polares, tá? Então, vai ficar assim. Então, como é que eu vou identificar um carinha desse? Suponha que alguém diga assim, tá, tu fizeste isso aí, mas eu quero pegar agora esse retângulozinho aqui, tá? Vou destacar ele aqui, vou dar um zoom aqui nele. Como é que eu consigo descrever esse retângulo? Essa é a pergunta. Porque cada um deles tu tem que conseguir identificar. Como é que eu identifico esse retângulo? Aí tu deve estar na dúvida, poxa, como é que eu vou fazer isso, né? Lá em cálculo 1, como foi que nós fizemos? Nós tínhamos lá um intervalo AB. Nós fizemos a partição desse intervalo, certo? O A é o primeiro elemento da partição, que eu chamei de x0. Tá bom? Depois veio outro, e assim foi indo, não foi? Que é menor que x1, que é menor que x2, até o último lá que eu chamei de xn, e esse xn é o próprio b. Lembra que a gente fez isso? Tá? Então vai lá, e esse cara aqui é o xn, e esse aqui é o x0. Tá bom? Aí, eu perguntava para você assim, como é que eu faço para eu pegar um intervalo genérico lá? Um subintervalo genérico, como era que eu fazia? Vou pegar esse cara, vou destacar aqui, tá? Ele é o xi menos 1 xi.
Não era isso que a gente fazia? Xi menos 1, xi. E a amplitude desse intervalo é a diferença desses dois caras, que eu chamei de delta de xi. Lá era xi menos 1. Não era isso que nós fazíamos lá? Então, eu quero que vocês tenham a mesma ideia aqui agora. Tá? Agora, eu quero pegar esse retângulozinho aqui, que é um retângulo polar. Como é que eu faço nele? Bem, a gente não cortou primeiro assim? Que são os raios. Já que nós pegamos aqui a iésima posição, por que não pegar também aqui a iésima posição? Certo? Então eu vou pegar aqui o RI menos 1 até o RI. Tudo bem? Então, do raio RI menos 1 até o raio RI. Certo? E o ângulo, como seria? Então o quê? Não, tem que ser θ. Porque é θ o ângulo, né? Tu queres pegar o ângulo θi menos 1 até θi? Então o que tu quer dizer que tu está pegando exatamente o meio do meio? Olha, para chegar aqui é um θ, depois tu gira mais um pouquinho e chega no outro θ, certo? Tu estás dizendo para eu pegar θi menos 1 até θi. Tá? Mas quem garante que quando eu pegar um retângulo de lá, eu peguei exatamente o cara na posição I do raio e na posição I do ângulo? Não garante que eu fiz isso, certo? Eu ia ter com muito capricho, porque se eu pego o cara aqui, eu digo aqui, peraí, eu peguei o raio que está o oitavo raio. Então eu teria que pegar também o oitavo ângulo. Eu tenho essa obrigatoriedade? Não tenho. Entendeu? Porque eu posso pegar de forma aleatória. Então, ao invés de eu chamar de I, eu vou chamar de J. Beleza? Então, eu vou pegar θj menos 1 e θj. Ficou claro isso? Tá bom? Então, o raio de RI menos 1 até RI e o ângulo de θj menos 1 até θj. Tá? Tá bonito, não tá? Então, olha lá, o raio, eu posso enxergar que a variação do raio e é a iésima variação. Então, a iésima variação do raio é RI menos RI menos 1. Beleza? E a jésima variação do ângulo é θj menos θj menos 1. Ficou claro? Ficou claro? Tá? Muito bem. Então, nós já temos isso. Agora eu vou te perguntar o seguinte. Isso aqui faz parte de um setor circular. Certo? Eu tenho a impressão que foi quando nós demonstramos o limite trigonométrico fundamental, nós usamos como é que calcula a área do setor circular. Lembra quando a gente fez a demonstração do limite trigonométrico fundamental? Que nós fizemos um negócio assim? Tinha aqui o ciclo trigonométrico, né? Aí a gente passou aqui a reta tangente, pegamos aqui o ângulo, aí tem aqui o x, né? Aí a gente comparou esse triângulo aqui, a gente comparou a área do setor e a área desse triângulo maior. Aí depois a gente aplicou o limite e achamos o limite trigonométrico fundamental. Vocês lembram disso? A gente fez isso. Não faz nem um ano que a gente fez isso. Então você lembra. Claro que você lembra. E lá, eu dei uma carteirada em vocês lá. Porque eu perguntei para vocês como é que calcula a área do setor. Lembra que eu perguntei para vocês como é que calcula a área do setor circular? Lembra? E como é que calcula? Oi? Então, o tamanho do arco, né? E multiplica pelo ângulo e divide isso por? Não. Por? Não. Oxente, eu falei para vocês pesquisarem, vocês não pesquisaram desde aquela aula? E multiplicar e dividir por 2.
Era L vezes X dividido por 2. Tá? Mas vocês estão muito falsos. Eu falei assim, vamos pesquisar. E a gente vai pesquisar, pessoal, deixa com a gente. Estou vendo. Tá? Então, a área desse setor aqui, ó, é L vezes X dividido por 2. Entre esse L é o tamanho do arco, o X é o ângulo, e dividir por 2. Esse 2 é o 2. Tá? Tá bom? Então, isso que nós fizemos lá. Então, é isso que a gente precisa agora. Eu te pergunto agora, então, já que a gente já lembrou como calcula a área do setor, que vocês pesquisaram a fundo, né? A área do setor calcula dessa forma. Se é dessa forma que calcula a área do setor, eu te pergunto, como eu calculo a área desse retângulo polar? Não, não faz a conta, me dá a ideia. Eu pego a área do setor maior e subtraio da área do setor menor e vai sobrar a área do retângulo polar. Beleza? Então é isso que a gente vai fazer agora, tá? Tá. Antes de fazer essa continha, deixa eu só deixar anotado aqui. Uma coisa lá do cálculo 1 também que nós fazíamos. Lembra que se eu pegasse esse cara, ele seria a soma de rima com aquele cara à esquerda, né? Se eu pegasse esse daqui, seria a soma de rima à direita, né? Poderia ser superior, poderia ser inferior, não garantia, dependia se a função fosse crescente ou decrescente. Mas, no fundo, a gente nunca usava os extremos, né? A gente usava um carinha que estava aqui por dentro do intervalo, né? Que era um xi estrela, lembra? A gente pegava um carinha lá dentro do intervalo. Não sei se vocês lembram, vocês não lembram. Tá aqui o xi menos 1, xi, aí aqui vai originar aqui. Se você pegar esse daqui vai dar um retângulo abaixo, se você pegar esse daqui vai dar um retângulo acima. Aí eu disse para vocês que o Riemann deve ter se perguntado assim, peraí, ao invés de eu pegar esse aqui que está abaixo e esse aqui que está em cima, por que a gente não pega um aqui pelo meio aqui assim? Porque ele já vai dar lá em cima, ó. Aí está faltando um pouquinho aqui, aliás, tá faltando aqui está sobrando, talvez compense melhor. Lembra que a gente falou isso? Né? Então, a mesma história a gente vai fazer aqui. Tá? Mesma história. Só que eu vou estabelecer um padrão. Eu vou pegar sempre o ponto médio. Tá? O ponto médio entre xi menos 1 e xi. No caso aqui, ri menos 1 e ri. Eu vou chamar esse ponto médio de ri estrela. Tá? Então, vou pegar aqui, ri estrela. Ele é o ponto médio de ri menos 1. Tá bom? RI estrela. E se eu fiz isso para o ponto médio dos raios, o que você acha que eu vou fazer para o ângulo? Também um ponto médio, tá? Então eu vou pegar o θi estrela, ele vai ser o ponto médio de θi mais θi menos 1 sobre 2, tá? Eu te pergunto, onde está o ponto que eu vou chamar de ponto P estrela, que é RI estrela, θi estrela. Onde está esse ponto aqui no meu retângulo polar? Literalmente aqui no centro. Deu para entender? Estou pegando o cara exatamente no centro. Tá? Então, é esse carinha que eu estou pegando. Esse é o P estrela. Beleza? Tu primeiro dividiu o teu retângulo polar em um monte de subretângulos polares. Tá? Agora tu está pegando, para cada retângulo polar, tu está pegando um representante lá de dentro. Esse representante a gente está chamando de P estrela. Tudo bem? É isso que a gente fez. Muito bem. Agora vamos determinar a área de cada um desses aí. De cada retângulo polar desses. Então, essa área
vou chamar de a variação da área aqui, área I, vai ser o seguinte. Vai ser a metade Não era só a multiplicação do raio pelo ângulo. Era o raio ao quadrado pelo ângulo. Era raio ao quadrado, né? Raio ao quadrado pelo ângulo. Isso. É raio ao quadrado. Corrijam isso, tá? Então vai ficar assim, ó. Metade do iésimo raio ao quadrado, variação de θ, menos a metade do iésimo menos 1 ao quadrado, raio, variação do θ, tá? E essa variação de θ é essa variação bem aqui, tá? Tá bom? Aí o que tu podes fazer? Tu fazes o seguinte, olha. Tu coloca meio de variação de θ, coloca em evidência. Vai ficar meio da variação de θ vezes RI ao quadrado menos RI menos 1 ao quadrado. Agora, quando tu enxerga um negócio desse aqui, qual é a primeira coisa que tu pensa? Qual é a primeira coisa que tu pensa? Diferença de quadrado. Produto da soma pela diferença. Tá? Então, o produto da soma pela diferença vai ficar RI mais RI menos 1 vezes RI menos RI menos 1. Tá? Agora, olha para esse cara aqui. Olha para esse cara aqui. Esses dois aí formam quem? Esse aqui é o RI estrelinha. Certo? Tá? E quem é esse cara aqui? É o delta RI. Tá? E você está fazendo isso aqui na J-ésima, né? Na J-ésima, esqueci de colocar aqui. Tá? Então, o que tu vais ter aqui? Esse aqui é o RI estrela. Tá? Esse carinha aqui é o delta RI vezes esse carinha aqui que é o delta θJ. Tá bom? Então tu tem esse valor. Tá? Tem esse valor aí. Muito bem. Agora, tu vai fazer o seguinte. Qual era a soma de rima que o Solon apresentou para vocês da integral dupla? Era um somatório duplo, não era? Não era um somatório duplo? Por que é um somatório duplo? Porque varia numa direção e varia na outra também, né? Então é um somatório duplo, é em I e em J. Quais são as duas direções aqui pra gente? As duas direções, uma direção é no sentido do raio e a outra direção é no sentido do ângulo. Tá? Essas são as duas direções possíveis aqui. Tá? Muito bem. Então, o que vocês tinham lá era o seguinte. Era somatório. Deixa eu só não pular nada aqui. Era isso aqui. Somatório de I variando de 1 até M. Somatório de J variando de 1 até N. Da F de era F de um XI YJ, né? Não era isso? Só que o nosso X é quem? Quem é o nosso X aqui em coordenadas polares? R cosseno θ. Quem é o nosso Y? Nosso Y é R seno θ. Então, eu já vou colocar direto lá, para não repetir exatamente o que estava lá na integral dupla, tá? Então, aqui vai entrar o seguinte. O x, que é teu RI,
estrela, cosseno θ, tá? RI, estrela, seno θ. Tá bom? E lá tinha a variação da área, a iésima variação da área. Não era isso? Tem o somatório duplo lá? Eu já estou mudando aqui para coordenadas polares. Tá bom? Oi? Onde θJ? Espera aí. Não, é o θ que é J, né? Tá. θJ. Beleza. E aqui, estrelinha também. Tá? Faltou o J. Tudo bem aí? Então, esse era o teu somatório duplo lá. Aí você pode estar imaginando aí, peraí, mas... Então não mudou nada. É tudo a mesma coisa? Calma, que tem um detalhezinho. Essa variação da área aqui, ó, ela não ficou simplesmente variação do raio e variação do θ. Porque se fosse isso, daqui iria originar o dr e daqui iria originar o dθ, certo? Então seria a integral, não ia mudar absolutamente nada. Mas apareceu uma coisa nova aqui, ó. Apareceu um RI estrela aqui. Então é essa que é a diferença quando você vai para as coordenadas polares, tá? Então, a cara que vai ficar agora é o seguinte. Esse somatório, I variando de 1 a M, da variação de J variando de 1 a N, da F RI estrela, cosseno θ estrela J, RI estrela, seno θJ, tá? Vezes esse cara que é isso aqui, ó. Tá? RI estrela, delta RI, delta θJ. Tá? Uma multiplicação lá no final. Tá bom? Agora, já que você definiu o que era uma integral dupla, a integral dupla lá é quando esse somatório, quando eu aplico o limite aqui, com mn indo para o infinito, se esse somatório converge, aí você define o que é uma integral dupla. Tá? Só que você tem um pequeno problema aqui. Porque esse somatório está igual a isso. Só que se você aplica o limite aqui com mn indo para o infinito, se isso aqui convergir, vai ser estranho você dizer que isso aqui é uma integral dupla. Porque tem um carinha aqui que está intruso da definição. Ok? Esse carinha não faz parte da definição inicial do que é uma integral dupla. Tá? Não tem ele. Esse que é o nosso detalhe aqui. Tá? Então, o que é que a gente faz? A gente define uma função. Defina a função. A função g. E essa função g está definida em coordenadas polares, tá? G, R, θ. E essa função ela vai ser o seguinte, ela vai ser exatamente R, F, R cosseno θ, R seno θ. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou ludibriando a coisa. Eu estou me desviando desse R. Eu vou colocar aqui uma função de forma que apareça exatamente a cara da integração dupla. Tá? É isso que eu estou fazendo. Então, então, dessa forma, essa soma aqui vai ficar da seguinte forma. Vai ficar I variando de 1 a M, J variando de 1 a N. Agora, ó, isso aqui tudo é quase a G, concorda? É quase a G. Eu tenho que multiplicar ainda por quem? Pelo R. Se eu multiplicar por R, aí aparece a G. Porque a G, olha, a G tem que ter R vezes isso. Tudo bem? Tá? Então, se eu pegar isso aqui até o R, isso aqui é a G. Ficou claro? Tá? Então pronto. Então agora aqui vai ficar G, RI estrela, θ estrela. Isso aqui vezes o delta R I
ΔTJ. Tudo bem? Agora sim eu tenho a cara do que é a soma de Riemann para a integral dupla. Se esse limite aqui, com m e n indo para o infinito, se esse limite convergir, então isso aqui é a integral dupla. Tá? Então a cara é integral de alfa a beta, o raio eu fiz de A a B. Então, de A a B, tá? Da função G, R θ. Aí, como eu coloquei AB aqui, o AB é R, então é dr dθ, tá? Mas o que é a G? Vamos lá. Então, isso aqui vai ficar alfa, beta, A até B. O que é a G? A G é isso aqui. F de R cosseno θ, R seno θ, aí tem um R aqui na frente, ó. R, aí dr dθ. Pronto. Bingo. Era isso que nós queríamos desde o início da aula. Tá? Então, essa é a nossa integral dupla em coordenadas polares. Diga. Isso que você está perguntando é isso. Qual é seu nome? Matheus. O Matheus está perguntando, e um determinante que faz aí, que vai aparecer lá na integração dupla, esse determinante tem um nome. A gente chama de jacobiano. O jacobiano a gente ainda vai definir, mas o jacobiano é esse R para coordenadas polares. Tá bom? É um determinante que a gente usa utilizando as derivadas parciais. Tá? Mas a gente ainda não faz ainda. Mas ele já está aí. Não defini ele, mas ele já está aí. Tá bom? Então, eu quis exibir para vocês como é que esse R aparece. Porque eu não queria jogar de cara o jacobiano para vocês. A gente tem que entender primeiro o que é o jacobiano. Tá bom? Ficou claro? Ficou claro? Tá? Então, pronto. Então, é assim que se faz. Olha. O que é que tu vais fazer de agora em diante? Tu tens uma integral dupla para resolver. Primeiro passo. Qual é o primeiro passo que você tem que fazer? Aqui não é o x? Olha como faz muito sentido. No lugar do x, tu vai colocar o quê? R cosseno θ. No lugar do y, tu vai colocar o quê? R seno θ. Só isso basta? Não. Tem um fator de correção aqui, que é o jacobiano, que a gente não definiu ainda. Tá? E depois coloca dr dθ. Então, para calcular a integral dupla em coordenadas polares, não é só essa mudança. Tem que ter o fator de correção. Tá? Ficou claro? Tá? Vamos fazer os exercícios, vocês vão ver que construir a coisa é bem mais complexa do que resolver questões, tá? Vamos fazer os exercícios. Vamos, por exemplo, 1. Então, calcula para mim essa integral dupla aqui, na região R, 3x mais 4y², aí a diferencial da área, onde esse R ele é o semiplano superior, tá? R é o semiplano superior, limitado pelos círculos
pelos círculos x² mais y² igual a 1 e x² mais y² igual a 4. Quero que você calcule para mim essa integral dupla. Tá? Já vai logo te habituando a fazer problemas desses, porque eu vou querer que você me faça desenhos. Vou querer. Tá? Então, tu tens que conseguir enxergar quem é a região R. Consiga fazer isso. Vamos lá. Vamos ver se é difícil enxergar quem é essa região R. Vamos pensar. Olha, R, ele diz que está no semiplano superior. O que é que você tem que fazer? Não é de duas variáveis? Então você está integrando com um domínio lá no R2, certo? Está no R2. Bem, se é no R2, é o plano XY. Quando a gente fala semiplano superior, o que é que a gente quer dizer? Que o quê? O que é positivo? Será se todo limite de integração é positivo? Será se é isso? Vamos. Semiplano positivo, o que é isso? Se eu falo para vocês simplesmente semiplano positivo, eu quero dizer que o y é positivo. Beleza? O x pode ser negativo. Entendeu? Então eu estou olhando para a parte de cima. Então, se eu só leio isso aqui, se eu estou lendo só isso, então eu vou pegar o plano XY e vou querer essa região aqui, ó, do primeiro com o segundo quadrante. Tá? O semiplano superior. Eu ia pensar que era só isso. Só que ele me diz o seguinte: o que eu quero está nessa região. Só que está limitado por esses dois círculos aqui. Então eu vou desenhar logo esses dois círculos. Olha, uma circunferência de raio 1 e uma circunferência de raio 2. Tá? Então eu vou marcar aqui o raio 1 e vou marcar aqui o raio 2. Tá? Tá aqui o raio 1, raio 2, aqui 1, 2. Como é só na parte de cima, não vou desenhar nada para baixo. Tá bom? Ele disse que é na parte de cima e entre essas duas circunferências. Qual é a região? Você concorda que é exatamente essa faixa aqui? É essa faixa aqui que a gente quer. Tá? Então é essa região. Então se cai uma dessa na sua prova, certamente eu vou querer que você desenhe a região de integração. Tá? E você vai logo aprender a desenhar essa região. Então, olha, essa região, ela é um retângulo polar? É ou não? É um retângulo polar. Beleza? Como é que eu vou conseguir escrever esse retângulo polar? É as duas coisas que eu vou querer que você faça. Faz o desenho e descreve matematicamente quem é esse desenho. Diz para mim quem é esse retângulo polar. Já começa firme. Todo retângulo polar eu escrevo da forma R, θ. Aí já vai descendo a inspiração. Aí agora, quem é o R? O R, ele, aqui não é 1? Aqui não é 2? Então o R está variando de 1 a 2. Beleza? E o θ? Como é que está o θ? Isso aqui eu não estou no plano polar? Então, se está aqui é 0, certo? Até eu conseguir girar até o final, isso aqui é π. Então está variando de 0 a π. Pronto, fizeste isso aqui, se a questão vale 4, você já ganhou meio. Tá indo bem, não zera mais a questão, né? Já está indo bem. Pronto, tu já sabes a tua região de integração, tu já fizeste o desenho, agora vamos para a conta. Eu quero que você calcule isso, tá? O que é que tu tens que fazer agora? Próximo passo. Vai, próximo passo, qual é? Como é o x? X é o quê? R cosseno θ. Quem é o y? R seno θ. Tudo bem? Eu já sei como é a integração polar. Como é que fica?
eu tenho que pegar a função, eu tenho que substituir no lugar do x isso, no lugar do y isso, não posso esquecer do jacobiano, e vai ficar dr dθ. Beleza? Então vamos fazer isso. Aí você lembra, você anota bem aqui, olha, a minha função é essa aqui. F de xy, ela é o quê? Ela é 3x mais 4y². Eu sei que nessa função eu tenho que substituir isso e no lado da função tem que aparecer o jacobiano. Tá? Vamos lá. Olha, então vai ficar a integral dupla. Pelo que nós fizemos ali, nós colocamos o ângulo fora, né? Então, um ângulo aqui de 0 a π. A outra integral de 1 a 2. Agora vem a função, tá? A função f. Eu vou escrever todo o passo a passo, tá? A função ela é o quê? No lugar do x eu vou colocar r cosseno θ, r seno θ. Não posso esquecer do r, dr, dθ. Integral de 0 a π, integral de 1 a 2. Quem é a função? Está aqui a função, é 3x, vai ficar 3 vezes o x. Está aqui o x, ó. R cosseno θ. Vou até tirar esse parênteses aqui que não faz sentido, não precisa. Então, 3 vezes isso, mais 4 vezes o y². Está aqui o y, ó. Então, r² seno ao quadrado θ. Vou colocar aqui um colchete aqui. Isso está sendo multiplicado pelo r. dr dθ. Tá bom? Agora é só sorrir, né? Porque a gente sabe fazer isso aqui, ó. São só polinômios e trigonométrico, né? Aí tem gente que está olhando ali, professor, mas tem um seno ao quadrado ali. Tem um seno quadrado ali que pode ferrar com a vida de muita gente, né? Vamos lá. Igual. Aí, mas eu vou dizer para você, você passou com excelente cálculo 1, você sabe o que fazer ali. Ó, r vezes esse. 3r² cosseno θ. Mais, aqui, 4r² seno ao quadrado θ. dr dθ. Né? E agora, próximo passo. Você integra em R, né? Você vai integrar em R. Então, de 0 a π. Olha, vai ficar r³ só, né? Porque fica r³ sobre 3, cancela 3 com 3. Vai ficar r³ cosseno θ. Tá bom? Mas vai ficar só r², né? Opa. r² seno ao quadrado θ. Aí aqui tu tem que dizer aqui quem é teu r. Teu r vai de 1 a 2 dθ. Tá bom? Tá? Aí você substitui agora o r. Aqui não vai dar espaço, né? Bora fazer ali no outro quadro. Vou apagar isso aqui para vocês não confundirem as coisas. Vamos lá. Vai ficar integral de 0 a π. Substitui o 2. Vai dar 8 cosseno θ mais 16, né? Seno quadrado. Vai dar 8 cosseno θ mais 16 seno ao quadrado menos, substitui 1 agora. Vai ficar cosseno θ mais seno quadrado θ. Menos, né? Vai ficar tudo menos, então. Cosseno θ menos seno
quadrado θ, certo? Isso dθ. Vamos só subtrair aí. Vai ficar 7, né? Mais 15 seno quadrado θ. Isso dθ. E agora? Integral do cosseno a gente sabe, né? Sabe, né? Que é a integral do cosseno? Vai ficar 7 seno θ de 0 a π. Mas, o que a gente faz aqui? Isso aqui, então, bora separar as integrais, então? 15 integral de 0 a π. O seno quadrado é o quê? 1 menos cosseno de 2θ sobre 2. Isso dθ. Tá? Agora a gente sabe integrar isso, né? Substituindo aqui. Se eu substituir o π, vai dar 0. Se eu substituir o 0, também dá 0. Então já foi embora isso aqui. Vai ficar 15 sobre 2. A integral de 1 é θ. E a integral de menos 2 cosseno de 2θ. Aliás, a integral de menos cosseno de 2θ dá o quê? Espera aí. Θ sobre 2, tá? Agora, a integral de menos cosseno de 2θ sobre 2 dá o quê? Dá menos o quê? Seno de 2θ sobre 4. E isso de 0 a π. Tá errado? Falta o 15, né? Falta esse 15 aqui. Ah, é. Esquece esse 2 aqui. Eu coloquei multiplicando e deixo um 2 bem aqui. Pronto. Agora sim. Tá. Não sei porque eu coloquei um mais aqui. Tá. Vamos lá. E agora? O que a gente faz? Só substituir, né? Substituir aí. Mas, ó, se você substituir esse cara, vai dar 0. Substituir esse cara também dá 0. Então, vai aparecer só o π bem aqui, né? Então, a resposta é 15π sobre 2. Tudo bem? Tá? 15π sobre 2. Beleza? Então, olha. O que é que eu vou cobrar de vocês? Claro, se cair uma dessa, né? O que é que eu vou cobrar de vocês? Apareceu um problema desse? Tu tens que saber como resolver. O que é que primeiro passo? Tu tens que conseguir enxergar quem é a região que ele quer fazer a integração. Tá? Conseguir enxergar essa região, saber desenhar essa região. Tá? Você conseguiu desenhar essa região, você tem que saber escrever essa região de forma matemática. Tá? Escreveu a região, próximo passo. Tem que conseguir escrever a integral e a integração em forma polar. Escreveu dessa forma aqui, pronto, já está meio caminho andado. Aí é só resolver. Tá? Daqui para baixo, basicamente, é cálculo 1, né? Cálculo 2 termina aqui. Tá? Até aqui conhecimento de cálculo 2, o resto é conhecimento de cálculo 1. Tá bom? Muito bem. Vamos para a próxima. Olha, vamos supor que a gente tenha Vamos supor que a gente tenha o seguinte. A integral dupla de menos 1 a 1 de 0 a raiz de 1 menos x quadrado de x quadrado mais y quadrado dy dx.
Suponha que você tenha isso. Vamos tentar descobrir qual é a diferença desse problema para o problema anterior. Qual é a diferença de cara? Desse problema para o problema anterior. Eu estou informando para você quais são os limites de integração aqui. Tá? Na questão anterior, eu colocava um R aqui embaixo e dizia como era esse R. Tudo bem? Aqui eu já estou te dizendo quem são os limites de integração. Então, o nosso passo aqui é um pouquinho mais complexo do que da questão anterior. Porque agora eu tenho que descobrir quem é esse R. Mas aí, você consegue saber quem é esse R? Diz para mim como é a região R. Região R. Como é que você vai fazer? Então, está nasceu em plano superior. Então, eu sei que está aqui em cima. Por que você sabe que está aqui em cima? Onde? Isso, você está indo de 0 até a raiz de 1 menos x². E isso aqui é a variação de y. Beleza, então, esses limites estão te dizendo que a região está aqui na parte de cima. Que mais? Mas o que você vai desenhar aqui? Semicírculo. Perfeito. Então você vai desenhar aqui o semicírculo. Tá? Qual a equação desse semicírculo mesmo? É exatamente isso aqui, né? Y igual a raiz de 1 menos x². Tá? Então é exatamente isso. Ele está dizendo que é na parte de cima. É de 0 até aqui. Então você concorda que é essa região? Aqui dentro? Vamos ver agora para que serve de menos 1 a 1. Aqui é quem? É o menos 1. E aqui é 1. Ele poderia, por exemplo, ter pedido assim, ó, de menos meio a meio. Aí você ia ter que sacar que era uma região assim, ó. Essa região aqui dentro. E não todo, entendeu? Como ele colocou de menos 1 a 1, então é toda a semicircunferência. Ficou claro isso? Tá? Então, beleza. Então, é tudo isso aqui que ele quer integrar. Toda essa região que ele quer usar, né? Agora, pronto. Ele deu isso em coordenadas retangulares. Agora, em coordenadas polares, como é que eu escrevo isso? Esse aqui é um retângulo polar? É ou não? É um retângulo polar. O que é que diz sobre o retângulo polar? O raio tem que variar de um valor até um valor, não tem? Quem é o valor menor aí? 0. E o maior é? O maior é 1. Beleza? Quem é um ângulo? O ângulo menor é 0 e o maior é? É o π, certo? Então pronto. Então esse aqui é sim um retângulo polar. Então esse aqui é r θ, tal que esse r maior ou igual que 0, menor ou igual que 1, e o θ é maior ou igual que 0, menor ou igual que π. Beleza? Tá aqui o meu retângulo polar. Tá? Muito bem. Agora é fazer conta, né? Vamos lá. Então vai ficar assim, ó. Integral. Vai ficar como? Como é que vai ficar? Geralmente a gente coloca o que primeiro? A gente coloca o ângulo ou a gente coloca o raio? A gente está colocando o ângulo, né? Então é de 0 a π. 0 a π. Integral de 0 a 1. Agora entra a função, tá? Então a função aqui é f de x, y. Só que eu já vou dizer, o x é r cosseno θ, né? O y é r seno θ. E tenho que ter o fator de correção,
que é o R, certo? dr dθ. Tá? Então, integral de 0 a π, de 0 a 1. A função avaliada nesse ponto é o quê? Mas tu vai fazer isso? Tu vai pegar o R com a seno θ substituir aqui, pegar o R seno θ substituir aqui? Vai dar R quadrado, certo? Lembra na mudança, na mudança de coordenadas cartesianas para polares, a gente já tinha estabelecido que x quadrado mais y quadrado é igual a R quadrado. Tá? Então eu já sei que aqui vai aparecer R quadrado, direto. Vezes R dr dθ. Aí ficou fácil demais, né? Porque ficou só R ao cubo. Vai ficar de 0 a π, de R ao cubo, né? Eu já vou integrar logo, tá? R a quarta sobre 4, com R variando de 0 a 1, dθ. 0 a π, 1 vai dar 1 quarto e o outro dá 0. Então vai ficar só 1 quarto dθ. Aqui vai dar 1 quarto de θ, variando de 0 a π, dá π sobre 4. Tá bom? Ficou claro? Bem simples, né? Parecia um negócio meio complicado. Vamos tentar fazer se a gente não quisesse mudar para coordenadas polares. Suponha que você disse, não quero fazer isso. Tudo bem, é uma escolha sua. Vamos integrar em y. Você integrando em y, vai aparecer que x quadrado y mais y ao cubo sobre 3. Certo? Aí você tem que substituir de 0 a raiz de 1 menos x quadrado. Vai ficar x quadrado vezes esse cara. Tá bom? Vai aparecer dentro da sua integral lá. Vai ficar x quadrado vezes a raiz de 1 menos x quadrado. Mais esse cara que é o quadrado. Vai ficar 1 menos x quadrado. Aí, ó. Tu te vira agora para integrar isso aqui em x. Entenderam? Vai ter que integrar isso em x. Não sei se isso é fácil. Não consigo imaginar uma forma fácil de fazer isso, não. Se quiserem tentar, tentem, mas... que esses dois caras são iguais. Não dá mudança de variável. Integração por parte não dá. Se sair, alguma substituição trigonométrica. Se sair. Tô te falando. Eu fiz questão de trazer esse problema porque tu deve estar pensando até agora aí. Poxa, mas a gente já não sabe fazer integral dupla? Por que isso mudou para coordenadas polares? É porque, às vezes, quando você faz essa mudança, facilita muito, que é o caso desse problema. Esse problema facilita muito. Olha o nível que fica a questão, muito fácil. Entendeu? Agora, procura fazer aqui, pelo que você já sabe de integração. Agora eu não sei fazer. Ia ter que sentar para pensar bastante aí. Então, coordenadas polares, ela não vem para te dar um método que tu vais começar a fazer tudo por ela. Não é isso. Ela vem para ser mais uma ferramenta para você conseguir resolver os problemas. Tá? Diga. Tá. O próximo problema... Vamos fazer esse problema aqui. Determine o volume
do sólido limitado pelo plano z igual a zero e pelo paraboloide z igual a 1 menos x² menos y². É isso que eu quero saber, tá? Então, ó, eu quero que você determine o volume do sólido limitado pelo plano z igual a zero e pelo paraboloide esse paraboloide, tá? Então, o que é isso? Isso aí é o seguinte. Se é limitado pelo plano z, o plano z igual a zero, ele é o plano xy, é o chão, tá? Agora, o que é esse paraboloide? 1 menos x² menos y². Ele é o seguinte, ó. Se o x e o y forem zero, então você está na altura 1. Então, suponha que isso aqui seja a altura 1. Tá? Agora, como é que eu faço para z ser igual a zero? Se o z for zero, você pega x² e y² e passa para o outro lado. Vai ficar x² mais y² igual a 1, que é uma circunferência. Tá bom? Então, isso é uma circunferência no plano xy. Então, dá uma circunferência aqui embaixo. Tá? Então, o seu paraboloide é isso aqui, ó. Consegue imaginar? Tipo uma cuia assim, tá? Esse é o paraboloide. Ele não vai embora lá para baixo, porque eu estou dizendo que ele está limitado pelo z igual a zero. Então, é até aí. Eu quero saber o volume desse objeto. Tá? Então, qual é a nossa região de integração? Você concorda que é essa circunferência bem aqui? Certo? Essa circunferência. Agora, em coordenadas polares, como é que eu escrevo essa região? É r θ. O R. Como é que fica o R? De 0 a 1. De 0 a 1. E o θ? De 0 a 2π. Tá? Então, essa é a região. Tá bom? Agora eu vou integrar, né? Então, vai ser de 0 a 2π. De 0 a 1. Aí eu tenho que pegar a função. Aplicar em R. É R cosseno θ, né? R seno θ. R dr dθ. Tá? Mas olha, a sua função está aqui, ó. Tá? Mas eu vou precisar ficar substituindo tudo, fazer passo a passo? O que eu enxergo aqui? Eu enxergo que isso aqui é 1 menos x² mais y², concorda? Mas isso então, esse z é 1 menos r². Tudo bem? Tá? Então eu vou substituir direto. De 1 menos r², isso está sendo multiplicado pelo r, dr dθ. Tá? Agora é só integrar. Tá? Então isso aqui vai ficar de 0 a 2π, de 0 a 1, de r menos r ao cubo, dr dθ. Integrando em R, vai ficar de 0 a 2π, de r² sobre 2, menos r² sobre 4,
Isso, o R variando de 0 a 1, dθ, de 0 a 2π. Aqui vai ficar meio menos 1/4, né? O resto dá 0. Meio é a mesma coisa que 2/4 menos 1/4 dá 1/4. dθ. E aqui vai ficar θ sobre 4 de 2π, de 0 a 2π, que vai dar π sobre 2. Então esse é o volume, tá bom? Então esse é o volume desse objeto, tá? Desse objeto, do volume limitado pelo paraboloide e o plano z igual a x, tá? Nota que é uma ferramenta a mais, né? É uma ferramenta a mais porque lembra quando eu disse para vocês sobre determinar volume de objetos de rotação? E nós tínhamos ferramentas suficientes lá no cálculo 1 para fazer isso. Porque esse volume a gente consegue resolver ele por cálculo 1. Não consegue? Porque esse paraboloide ele pode ser gerado pela parábola, né? Pela parábola 1 menos x². Certo? Se você pegar a parábola 1 menos x² e rotacionar ela em torno do eixo y, você obtém exatamente esse paraboloide. Então, pelas ferramentas que você tem do cálculo 1, você consegue também determinar esse volume lá. E como essa aqui é a rotação em torno do eixo y, qual era a fórmula lá? Era 2x vezes a função? Era isso, né? 2x vezes a função? 2π f de x vezes x? De y. Tinha uma fórmula lá, não lembro agora de cabeça. Não lembro. Pois bem, mas lá a gente já tinha uma fórmula, certo? A gente ia conseguir resolver isso, tá? Mas porque é um objeto de rotação, então o cálculo 1 resolveria. Mas o cálculo 2 também resolve, sem precisar enxergá-lo com um objeto de rotação. Ele pega o objeto original, que já é fruto de duas variáveis, tá? E consegue também calcular esse volume. Mas nota que este aqui, por acaso, é um objeto de rotação. Mas ele poderia não ser. Ele poderia ser um outro objeto. Se fosse um outro objeto, aí o cálculo 1 já não consegue resolver. Porque o cálculo 1 só consegue pegar os objetos que são de rotação. Se não for de rotação, o cálculo 1 não sabe. Aí eu preciso desse tipo de integração para poder resolver os problemas, tá? De objetos que não são de rotação. Aí dá problema para cálculo 1, tá? Muito bem. Vou fazer o problema aqui, está no 3, né? Vamos fazer esse problema 4. Então, o problema 4 é o seguinte, ó. Então, calcula para mim essa integral. E eu estou dizendo para você que a região D é a região do primeiro quadrante, limitado pelo círculo. Então, está no primeiro quadrante e é limitado por esse círculo aqui. E as retas x igual a 0 e y igual a x. Tá? Então, tá no primeiro quadrante, tá? E é limitado por essa reta e essa reta. Então, vamos tentar descobrir que região é essa. Vamos logo colocar aqui o plano cartesiano, já que ele falou de quadrante. Então, eu sei que o que eu quero tem que estar aqui, nessa região aqui, tá? Agora a gente precisa descobrir como é o formato dessa região. Olha, ele diz que está limitado por essa circunferência. Então eu vou colocar logo essa circunferência aqui. Tá? Então uma circunferência de raio 2. Eu estou colocando 2 aqui, mas é no sentido de raio, tá? E não no sentido de ponto. Então, é uma circunferência de raio 2. É limitado por essa reta,
Se é essa reta, onde é que está essa reta? É o eixo y, certo? X igual a 0. Então é esse aqui, ó. É esse cara aqui, tá? E está limitado por y igual a x. Isso é bissetriz, certo? Vou marcar aqui, ó. Se ele não falasse que está no primeiro quadrante, eu ia imaginar que é essa região e essa. Tudo bem? Porque vamos pensar, essa região, olha, eu não posso passar para cá porque essa reta não deixa. Eu não posso passar para lá porque essa reta não deixa. E não posso passar dessa linha porque a circunferência não deixa. Da mesma forma aqui. Por isso a informação é importante de ter colocado o primeiro quadrante. Tá? Então a região que eu quero é essa aqui, ó. Bem, para essa região, eu tenho que saber escrever essa região. Vejam aí como é que escreve. Então, o retângulo polar, nota que a definição de retângulo polar não significa que ele não pode ser um negócio tipo uma fatia de pizza. Tá? Retângulo polar é um pedaço que está dentro de alguma circunferência. Tá bom? Essa que é a definição. Então, esse retângulo polar, ele é o quê? Diz para mim. São pontos do tipo r θ, tal que esse r varia de onde a onde? De 0 a 2. E o θ? O θ vai de π sobre 4 a π sobre 2. Tá bom? Esse é o primeiro passo. Você tem que conseguir enxergar isso. Tá bom? Isso você tem que treinar. Faz alguns exercícios que você vai pegar o jeito. Agora sim, agora eu consigo montar essa integral lá. Então, ó, o que foi que a gente colocou sempre no início foi o ângulo, né? Então, o ângulo π sobre 4, π sobre 4 a π sobre 2, de 0 a 2. Aí eu tenho que colocar a função substituindo x e substituindo y. Só que a minha função é 2x menos y. Então vai ficar 2 r cosseno θ menos r seno θ. Isso tudo multiplicado pelo jacobiano, que é o r. Aí vem aqui dr dθ. Tá bom? Pronto, agora aqui é só você integrar em r e depois você integra em θ. Tá? E descobre o valor. Tá bom? Então, essa é a nossa aula de integração dupla em coordenadas polares. Tá? Então, na próxima aula a gente continua. É um pouquinho de aplicações que a gente vai fazer na quarta-feira. Tá? Até mais, pessoal. Bons estudos. Tchau, tchau.